eu sou o professor Gilberto Marchetti e o tema que me foi proposto é exatamente um tema que eu gosto por demais, que é a questão da família multiespécie. Na verdade, essa ideia da família multiespécie, ela veio no livro que eu trabalhei junto com a professora Tereza Vieira, da Unipar, no meu mestrado, foi minha professora no mestrado, esse livro aqui, Família Multiespécie, e o professor Camilo Henrique, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu recebi o convite de participar desse livro com um capítulo, e foi aí que surgiu aí algumas ideias que nós trabalhamos dentro desse livro. Então, pessoal, o tema da nossa fala de hoje, que está nesse livro que eu mostrei para vocês, quando eu fui convidado para participar desse livro, eu tentei aí buscar algumas inspirações. E a principal inspiração que eu tive, pessoal, foi de uma amiguinha minha, da minha filhinha, que eu chamo de Macarena, né? Macarena, pessoal, vai aparecer a imagem dela aqui do lado, vocês vão ver ela aí. Ela bebezinha, né? Barrigudinha, cheia de verme, cheia de piolho, logo quando eu adotei ela, cheia de alguns probleminhas ali em relação à pele, porque ela é albina. E veja, pessoal, que o amor que eu senti quando eu recebi ela foi uma coisa assim inexplicável, né? Eu sempre tive animal de estimação, mas a Macarena mexeu comigo, né? Macarena é um pitbullzinho, né, pequenininho, né? Agora já está um pouquinho maiorzinha, já com o seu 1 ano e meio, vocês vão vendo aí a sequência de fotos, a primeira visita dela no veterinário, o aniversário de 1 aninho dela e também ela como garota propaganda do livro Família Multiespécie, né? E a imagem dela de como ela está hoje, né? E veja, pessoal, que a Macarena, ela é uma pitbull e é uma cachorra que ela despertou em mim uma coisa que eu não tive até então. Por quê? Porque eu sempre tive um sentimento em relação ao pitbull com um pouco de receio, né? E um sentimento que isso é geral. Só que a Macarena não tem essa ideia que a gente tem de pitbull. Eu nunca tive, pessoal, uma companheira tão amorosa e tão presente no meu dia a dia como a Macarena é. E isso me fez surgir uma ideia. Vejam, eu moro sozinho e passei todo o tempo da pandemia, né, trancado dentro de casa praticamente. E eu vou confessar para vocês, pessoal, eu não sei como é que eu suportaria esse isolamento se eu não tivesse a Macarena presente no meu dia a dia fazendo companhia. E veja, pessoal, que dentro dessa convivência que eu tive com ela, surgiu então a ideia de usar ela como inspiração para escrever essa participação no livro. E que é o tema da nossa fala de hoje, pessoal. Vejam que a minha fala, na verdade, ela vai se pautar de 3 pontos. Primeiro, a questão dos animais como sujeito de direitos. Segundo, a família moderna, como é que está a visão da família moderna. E terceiro, a família multiespécie. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que nós temos que considerar é que os animais, eles sempre estiveram na convivência humana, desde os primórdios da civilização, e isso aí está retratado em tudo quanto é tipo de literatura que tratam do assunto. De fato, pessoal, a convivência humana com os animais sempre esteve presente na sociedade. E essa convivência sempre se pautou de 2 pontos importantes. Primeiro, a necessidade que o homem tinha ou tem de estar na convivência com animais não humanos. E um segundo ponto, como o homem disciplinou essa convivência juridicamente. Então, no primeiro ponto, pessoal, o homem tem a necessidade. Essa necessidade surgiu desde o primórdio da Terra, da civilização, como nós vimos. E no início, essa convivência, ela se pautou na necessidade do homem, que o homem tinha para se aquecer, na necessidade que o homem tinha para facilitar o seu trabalho, às vezes até mesmo para se alimentar. E depois essa convivência, ela foi evoluindo, até que nós tivemos, então, a questão da necessidade que o homem passou a ter em relação aos animais para se completar como pessoa, aquela ligação, aquela proximidade que o homem passou a ter com os animais, por afeto, muitas vezes.
E o segundo ponto dessa relação jurídica, dessa relação entre homem e animais não humanos, é exatamente a disciplina jurídica disso. Veja, pessoal, que desde o direito romano, os animais são tratados pelo direito como coisas. Tratamento esse, pessoal, que passou pela Idade Média, passou pela Idade Moderna, chegamos na data de hoje e quase não mudou. Esse tratamento continua presente até hoje no direito, em muitas nações, e no Brasil não é diferente. Vejam que, na verdade, nós já começamos a ter uma evolução e nós já começamos a trabalhar a ideia de que nós não podemos considerar os animais pura e simplesmente como coisas, como objetos, como bens móveis. O Código Civil de 1916, pessoal, seguindo a legislação que nós tínhamos na Europa, principalmente em Portugal, considerando inclusive a própria formação do Código Civil de 1916, os animais eram tratados como coisas, como bens móveis. Código esse que tinha sua natureza individualista, antropocêntrica, formada no patrimonialismo. Só que essa visão, pessoal, em tempos modernos, nós não podemos mais considerar. Por quê? Porque nós não podemos, na modernidade, considerar um ser vivente, um ser que sente, como simplesmente uma coisa, como se fosse um lápis, uma caneta, uma cadeira. Hoje, esse tipo de pensamento não é mais aceitável. Você considerar um mau trato a um animal como normal é inaceitável nos dias de hoje. E nesse sentido, pessoal, é que nós começamos a ter as primeiras evoluções nas nossas legislações aí pelo mundo. A Alemanha mesmo foi um dos primeiros estados a reconhecer direitos para os animais. Não como objetos do direito, mas como sujeitos. Portugal, pessoal, já há algum tempo, tem o Estatuto dos Animais, que considera os animais como titulares de direitos. Na América do Sul, pessoal, nós temos algumas legislações, na Bolívia, colocando lá uma ideia de proteção à natureza, ou colocando a natureza como titular de direito. O Equador, dentro desse campo, sem dúvida nenhuma, o estado na América do Sul com o maior número, com a maior disciplina sobre esse assunto. No Brasil, pessoal, nós ainda não temos uma legislação que considera os animais como sujeito de direitos. Mas nós começamos a evoluir nesse assunto, principalmente com os debates na área científica, na área acadêmica. Nós tivemos aí, já temos hoje, na verdade, uma série de decisões que trabalham a ideia do animal como sujeito de direito, não diretamente sobre esse tema, mas nós já tivemos aí, começamos a ter algumas discussões jurídicas que ultrapassam o campo do tratamento dos animais como objetos, como coisas, de acordo com o que está no Código Civil também de 2002. O Código Civil de 2002 considera os animais ainda como objetos. Mas nós já evoluímos nessa ideia. Nós tivemos, há alguns anos, uma decisão importantíssima do STJ, onde o STJ reconheceu que a legislação brasileira é falha na disciplina dessa relação que existe entre homem e animal. Tanto é que, num caso envolvendo direito de família, e isso tem se tornado cada vez mais comum, o STJ precisou reconhecer a necessidade de se disciplinar quem ficaria com o animal de estimação e como seria, entre aspas, o direito de visita. E já não é mais raro, pessoal, nós vermos petições iniciais pedindo homologação de acordos de divórcio que também estão lá garantido guarda e visitação de animais de estimação. E veja, pessoal, que tudo isso parte de uma ideia de que nós não podemos mais considerar os animais como objeto. Eu já disse para vocês. É necessário que a gente evolua o nosso pensamento.
É necessário que haja uma evolução dentro da legislação e no pensamento social, para ultrapassar essa barreira de tratamento do animal como coisa e considerá-lo, sim, como um ser senciente que ele é. Um ser que sente, que fica feliz, que fica triste, que tem, né, toda a vida que lhe é dada, respirando como nós. Então, pessoal, a partir dessa ideia é que nós podemos considerar que os animais, eles são sim sujeitos de direitos, principalmente direitos fundamentais. Direitos fundamentais esses que estão ligados tanto aos cuidados básicos que esse animal deve ter para o seu bem-estar, quanto a de outros direitos que estão relacionados a toda a convivência que esse animal passa a ter perante a sociedade moderna. Então veja, pessoal, que a ideia de se considerar o animal ser não humano como um sujeito de direito, longe de ser uma coisa absurda, na verdade é necessária. É necessária a evolução do pensamento da sociedade nesse sentido. E diante disso, pessoal, logicamente que nós não podemos considerar o animal não humano como pessoa, porque a partir do momento que nós consideramos ele como pessoa, apesar de termos aí várias correntes sobre esse tema, mas é interessante a gente notar que a partir do momento que você considera um animal como pessoa, você está, na verdade, colocando ele em situação de risco. E aí, interessante, pessoal, a ideia do projeto de lei que está tramitando no Congresso Brasileiro, que foi aprovado pelo Senado recentemente, que trabalha exatamente a ideia do animal como sujeito de direito, mas não como pessoa. Um sujeito diferente de direito despersonificado. Ou seja, um animal é sujeito de direito, mas não é pessoa. E isso, logicamente, pessoal, já é uma grande evolução para o direito. O projeto ainda está lá na Câmara, está tramitando na Câmara. Esperamos aí em breve que ele seja aprovado. Então veja, pessoal, esse é o nosso primeiro ponto. A necessidade que o homem tem hoje, modernamente, principalmente, né, de convivência com os animais não humanos, e a necessidade de se tirar a disciplina jurídica antiga que nós temos em relação aos animais como objetos e passar a tratá-los como sujeitos de direito. Segundo, tratamento moderno da família. Veja, pessoal, que aquela velha ideia, aquele velho pensamento que nós tínhamos em relação à família tradicional hoje já não é mais aceito. A gente precisou evoluir. Na verdade, o conceito de família nos últimos 20 anos evoluiu absurdamente. Nós saímos de uma família que era exclusivamente formada pelo casamento, puxando de 30 anos para cá, principalmente, família formada aí exclusivamente pelo casamento, evoluímos para a união estável, depois evoluímos pela decisão do STF para a união homoafetiva, e essa evolução está continuando, pessoal, considerando aí a família monoparental, a família que agora rompe-se com os vínculos biológicos e passam a se considerar com os vínculos sociológicos. E esse conceito, essa ideia de família está evoluindo, pessoal. Eu gosto de falar, quando a gente fala do conceito moderno de família, eu gosto bastante de trabalhar a ideia de que a família hoje não é mais um vínculo civil ou por união estável baseado no sangue, principalmente na relação entre filiação. O conceito de família moderna ultrapassou muito mais do que isso, a ponto de chegar inclusive na família monoparental, como eu sou, por exemplo. Moro sozinho. E se não fosse pela evolução do conceito de família, eu, sozinho, não seria considerado uma família. A mãe com o seu filho não seria considerado uma família. Então nós precisamos evoluir. Né? A evolução da sociedade impôs a necessidade da evolução do conceito de família. E veja, pessoal, que quando a gente fala do conceito de família moderno, eu gosto bastante de falar
sobre a decisão do STF que reconheceu a união homoafetiva. Não pela união homoafetiva em si, mas pelo reconhecimento que essa decisão teve de um fator, de um ponto extremamente importante para o conceito de família moderna, que está indiretamente previsto na Constituição Federal, lá no artigo 226, dentro da interpretação conforme se definiu no Supremo Tribunal Federal, que é o princípio da afetividade. Veja, pessoal, que daquele conceito tradicional que nós tínhamos, onde a família era basicamente para fins de manutenção recíproca e reprodução, hoje, pessoal, nós temos a ideia de que a família é para a união, para se promover a convivência afetiva entre seus membros, entre os seus componentes. Ou seja, a família se forma pelo vínculo de afetividade que existe entre as pessoas que compõem o seu quadro, entre os sujeitos que estão dentro dessa relação. Então, eu gosto de colocar que o principal ponto hoje do conceito de família está exatamente na afetividade. Então, o que é a família hoje? A família é toda situação onde nós temos pessoas que se reúnem dentro do vínculo afetivo para se apoiarem mutuamente e assim promover uma convivência melhor na sociedade. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal ideia da família moderna. E veja, pessoal, que esse conceito abrange uma série de fatores. Abrange a família pelo casamento, abrange a união estável, abrange a união homoafetiva, abrange uma série de fatores. Infelizmente, pessoal, nós tivemos aí algumas decisões recentes que até certo ponto nós podemos considerar algum retrocesso, né, sem discutir o mérito da situação, né, mas, por exemplo, nós tivemos decisões recentes que não reconheciam as famílias pluriafetivas. Tivemos também decisão recente que não deram reconhecimento jurídico para a união estável simultânea, independentemente da situação jurídica específica que foi discutido lá, mas o fato é que nós tivemos uma tese firmada não dando reconhecimento jurídico para a união afetiva simultânea, e logicamente que isso tem uma série de implicações. Mas o fato é, pessoal, que a afetividade, a partir da decisão do STF sobre união homoafetiva, passou a compor o principal aspecto do conceito formador de família. Então, diante disso, pessoal, considerando, então, a questão dos animais, a convivência que nós temos em relação aos animais, a necessidade disso, bem como considerando a necessidade de se colocar os animais como sujeito de direitos, mas o conceito moderno de família, nós vamos agora entrar especificamente no tema família multiespécie. Veja, pessoal, que a sociedade moderna hoje, não é raro nós vermos as situações de famílias que têm em sua companhia animais. Muitas vezes animais apenas de companhia, que têm lá a sua presença dentro da família, mas aquela presença sem muita afetividade. O que diferencia um animal de companhia de um animal de estimação está exatamente no afeto que se tem em relação ao animal de estimação, o que não tem no animal de companhia. Veja, pessoal, que o grau de proximidade que um animal de estimação tem com o seu tutor, e aqui nós falamos tutor, nós não falamos proprietário, exatamente por entender que o animal não faz parte do conceito de propriedade, e sim, como sujeito de direito, ele é tutelado pelo seu responsável. Então, o grau de proximidade que o tutor tem com o seu animal de estimação é tão grande que hoje, pessoal, nós temos uma gama de serviços que são prestados em razão dessa relação de proximidade que as pessoas têm com seus animais de estimação. A evolução que o mercado de pets
teve nos últimos anos é coisa absurda, tanto no campo veterinário quanto no campo de prestação de serviços. E hoje, pessoal, aquele conceito, aquela ideia que nós tínhamos muitos anos atrás de que ter um animalzinho de estimação com muito frufruzinho era coisa de madame, hoje isso não existe mais. Na verdade, pessoal, o animal de estimação ganhou um espaço na família nos últimos anos que ele não tinha antes. Por uma série de fatores, pessoal. Por necessidade de companhia daquela pessoa, daquele idoso, daquela pessoa que vive sozinho, como por exemplo eu. Veja, pessoal, que a Macarena entrou em casa e ela tomou conta. Né? Eu brinco, pessoal, que a Macarena ela tomou tanto conta da minha casa que se deixar ela quer dormir na minha cama. Agora você pensa, né? Um pitbull dormindo na minha cama, né? Mas se deixar ela quer. Mas veja, pessoal, isso por causa do grau de aproximação que o animal de estimação ganhou, o lugar, o espaço que ele ganhou dentro da família brasileira. E não só no Brasil, pessoal, isso é a nível de mundo. Então veja, pessoal, que o animal de estimação, ele ganhou um espaço tão grande e o direito não pode fechar os olhos para isso. E é aí que entra, pessoal, um ponto básico que a gente acabou de falar para vocês. O princípio que forma hoje o conceito de família é exatamente a afetividade. Então veja, pessoal, que a afetividade que compõe o conceito de família não está relacionado apenas às pessoas que compõem essa família, mas sim todos os sujeitos que estão compondo essa família. Então, a partir do momento que você considera um animal de estimação como sujeito de direito, e não como coisa, ele não é meramente um objeto da família, e sim um componente da família como sujeito. Então, a gente precisa agora ampliar mais ainda o conceito. A ideia de que o animal de estimação, ele está como um sujeito dentro da família. Então hoje, pessoal, nós devemos ampliar o conceito de família, não apenas para abraçar pessoas, mas sim todos os sujeitos que compõem essa família, incluindo os animais de estimação. É aí que entra o conceito de família multiespécie. Ou seja, você tratar a família não como uma união afetiva entre pessoas, mas sim uma união afetiva entre sujeitos, tanto pessoas quanto animais. E a importância disso, pessoal, é significativa. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que você começa a tratar o animal de estimação como sujeito de direito e componente da família, você começa a entender decisões judiciais que estão lá reconhecendo o direito de guarda e de visita para um animal de estimação. E as situações, às vezes, pode gerar aí algumas situações cômicas, vamos dizer assim. Certa vez, uma pessoa do Ministério Público me falou que ela estava lá, né, vendo a ação de divórcio, o acordo, para homologar o acordo, e ela viu lá tudo certo, beleza, e ela chegou numa parte lá que ela estava lá, guarda e visita do fulaninho de tal lá, que era um cachorrinho da família. E ela viu lá, legal, regulado, guarda e tal, visita, tanto fica com um, o outro fica com tais períodos. Aí ela foi ver os documentos e estava lá, certidão de nascimento de 2 crianças. Aí ela voltou para o acordo. E ela viu que, na verdade, pessoal, não estava no acordo a questão dos filhos. Aí ela, né, questionou, né? Mas como assim, gente? Vocês disciplinaram a guarda e a visitação do animalzinho de estimação e esqueceram dos filhos? Ah, não, doutor, não é que a gente esqueceu, é que, na verdade, em relação aos filhos não tem conflito. O conflito está em relação ao animal. Em relação aos filhos não existia conflito. Tanto que eles até esqueceram de colocar no acordo, estava tudo certo já. Guarda compartilhada, pensão, estava tudo certo.
O problema estava em relação ao cachorro. A partir do momento que você considera esse tratamento da família multiespécie, pessoal, você abre margem para o reconhecimento da guarda, o reconhecimento, não sei se nós poderíamos chamar assim guarda, mas o reconhecimento de guarda, reconhecimento de direito de visita e, inclusive, pessoal, reconhecimento de pensão para sustento do cachorro. Que, querendo ou não, pessoal, né, quem tem animal de estimação sabe o tanto que um animal de estimação dá de gasto. Né? Toda hora tá lá, chega lá no meu e-mail, vacinação programada. Eu falei, eita, mas semana passada já foi, não, mais uma vacinação. Aí você vai lá, comida, remédio, porque o animal fica doente também, então você tem que cuidar. Ou seja, gera uma série de gastos. E como é que fica isso no campo da família? Ou quando há a dissolução dessa família? Como é que fica a situação? Então veja, pessoal, a gente precisa evoluir muito ainda nessa ideia. É um conceito novo que está surgindo agora, que a gente tem que pensar muito a respeito dessa ideia. Mas o que nós não podemos aceitar, pessoal, primeiro, continuar tratando animais como coisas. Me deixa muito triste notícias como, por exemplo, passou em certo programa de televisão de animais, cachorros de corrida que eram tratados de forma desumana. Sei que a gente pode falar nessa expressão, mas tratados de forma, pessoal, absurda. Me doeu o coração ver aquilo. E pensar que aquilo lá pode ser considerado uma cultura de uma região que impõe maus tratos aos animais. Veja, pessoal, que não é de hoje e não é raro nós vemos notícias de maus tratos em relação a próprios animais de estimação. E a gente precisa evoluir, pessoal. Logicamente que a gente já evoluiu bastante, inclusive na própria legislação que protege aí a questão dos maus tratos em relação aos animais, mas nós temos que evoluir mais. Nós precisamos ultrapassar essa barreira de considerar o animal como coisa, começar a tratá-lo sim como um sujeito de direito, principalmente direitos fundamentais, e que diante desse tratamento nós colocarmos ele no lugar que ele está em muitas famílias brasileiras e no mundo, que é como um membro da família. Certo, pessoal? E aí, então, pessoal, nós darmos todo o amor e todo o carinho para aquele animal que está ali sempre do nosso lado, muitas vezes sentindo nossas alegrias e também entristecendo-se com as nossas tristezas e preocupações. Mas uma coisa é certa, pessoal, pelo menos na Macarena, ela nunca me abandona e me deixa sozinho num momento desse. Certo, pessoal? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, @souprofgiba lá no Instagram, me segue lá, pode mandar o direct que a gente responde. É isso, pessoal. Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até breve.